Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vou tentar falar sobre dois textos de Darcy Ribeiro, intitulados, respectivamente, Nossas Elites e O Balanço da Ditadura. Eu começo por Nossas Elites, que foi um texto escrito por Darcy Ribeiro em 93, às vésperas da eleição de 94. Né? Darcy Ribeiro foi uma das grandes vozes do Brasil. Né? Foi muito amigo do filósofo português Agostinho da Silva e do embaixador Zé Aparecido de Oliveira. E era um indivíduo que defendia um Brasil plural, né? Um Brasil multiétnico, porque não tem como ser diferente. Né? O Brasil é uma mistura de raças e de povos, e há que haver uma integração entre essas raças, né? e esses povos, evidentemente, porque todos eles constituem o Brasil, né? Cada um com o seu contributo. Evidentemente que a participação desses diferentes povos não foi uma participação pacífica dentro do processo histórico. Há muitas injustiças, há muita falta de inclusão, há muitos erros cometidos, enfim. No entanto, coisas que acontecem, evidentemente, em todos os povos do mundo. Mas o Brasil tem uma peculiaridade. A elite nacional brasileira, ela é uma elite má, inculta e apátrida, quase que em sua totalidade. E qual a importância de falar de elite? Isso não é um discurso de esquerda, tá? O mundo inteiro tem uma elite que domina o mundo. Né? É uma elite financeira, é uma elite política, é uma elite militar. Enfim, quando a gente fala de elite, isso é uma palavra que designa aquelas pessoas que têm poder e têm dinheiro. Muitas vezes o indivíduo não tem dinheiro, mas ele tem poder. Então nem todo rico é poderoso. Nem todo rico faz parte de uma elite. A elite é aquela que tem como organizar meios de ação. Ela tem que ter poder. Poder é a palavra-chave, tá? É a senha. Então é preciso distinguir. Bom, eu começo aqui pelo texto do Darcy Ribeiro, Nossas Elites, porque ele explica. Né? Evidentemente que a gente vai ter uma explicação da elite brasileira com Raimundo Faoro, em que ele vai dizer que o problema todo do Brasil e do patrimonialismo brasileiro foi herdado de Portugal. Isso é uma mentira que o Raimundo Faoro inventa, né? Para legitimar a tese dele do patrimonialismo. Não. A elite portuguesa e a forma de atuação da elite portuguesa durante até 1822, nós temos um tipo de elite atuando no Brasil. Depois de 1822, nós temos um outro tipo de elite atuando no Brasil. Então é preciso não confundir alhos com bugalhos. Né? Esta elite que assume o poder depois de 1822 com o golpe da independência, é aquela elite que eu designei no início como uma elite má e apátrida e inculta, porque ela o é mesmo. Ela não tem projeto de Brasil, ela não tem projeto de nação, ela não pensa na nação. O Brasil se desenvolve quase que paralelamente, quase que à revelia dessa elite. Evidentemente que os governos vão fazendo uma ou outra coisa
mas no seu todo, no seu geral, o mecanismo de funcionamento é um mecanismo de entrega do patrimônio, né? Então vamos ver aqui o que o Darcy Ribeiro coloca. O Brasil tem uma elite? Sim, obviamente tem. Resta saber se é uma elite boa ou ruim. Elite é aquele corpo seleto de pessoas que maior influência exerce na organização e na condução da sua sociedade. Ela é formada por dois corpos principais. O padronado, que tira seu poderio da propriedade e exploração de empresas produtivas e de bancos. Portanto, a gente tem aqui o poder industrial, né, empresarial e financeiro. E o patriciado, formado pelos que mandam através do desempenho de cargos, como os políticos, os juízes, os generais, os tecnocratas, os administradores, os bispos, os principais jornalistas e outros tantos. De um outro lado, a gente tem o grande funcionalismo público, portanto, uma questão de Estado. Nós temos a mídia, né? A mídia brasileira e as igrejas. Então, o Darcy Ribeiro separa isso aqui. Essa separação é muito interessante. Às vezes, tomam-se ambíguo, como no caso de empresários bem-sucedidos que entram na política, o João Dória, por exemplo, para exercer mais plenamente sua vontade de poder e de riqueza. O Zema, em Minas Gerais, né? O cara é empresário. A Fiesp, em São Paulo, já falou abertamente em criar um partido político da Fiesp. Esse é o caso, né? Quando você passa a ter uma representação exclusiva, o que é uma aberração, eu acho. O Congresso deveria ser um campo neutro, um campo de discussão dos interesses gerais do Brasil, e não um campo de discussão de uma facção rica brasileira, né? Então, depois nós vamos vendo essas excrescências que vão surgindo dentro das câmaras, dentro dos executivos, e a gente não vai entendendo como é que a política vai virando uma desordem, um caos generalizado, né? Então, voltando. Às vezes tomam-se ambíguo, como no caso de empresários bem-sucedidos que entram na política para exercer mais plenamente sua vontade de poder e de riqueza. Nos Estados Unidos foi o Trump, né? Ou o dos patrícios que exercem seus cargos para enriquecer a fim de ingressarem no padronado. Então, quer dizer, você pega os funcionários do Estado, eles enriquecem e aí eles eles vão para o primeiro tipo de elite, né? Que é aquela elite que vai gerir a indústria, os bancos, né? A finança, né? Mesmo quando distinguíveis, eles são essencialmente solidários, porque a função efetiva do patriciado é a ordenação legal e jurídica da sociedade, seu governo e a manutenção da ordem, para que o patriciado possa exercer livremente sua função de gestor da economia. Esse é o grande problema do liberalismo, viu? Onde a ação política passa a ser dominada por uma sequência de conglomerados financeiros. Isso é um problema não só no Brasil. No Brasil isso é mais intenso, porque ele vem desde 1822. No mundo ele foi se fortificando, né? Hoje Portugal, por exemplo, é um caso, embora a corrupção portuguesa, digamos assim, é imensa, mas algumas coisas ainda funcionam muito melhor do que o Brasil. Mas Portugal é um caso assim. Em Portugal eles chamam de a Troika, né? Em que você tem escritório de advocacia, empresários e gente com muito dinheiro ligado diretamente a Bruxelas, comandando a política portuguesa, a favor deles, evidentemente, contra Portugal.
A política virou um problema no mundo inteiro, é por isso que ela está em crise, viu? Tem uma explicação, né? Não é só a corrupção, não. Bem, para bem avaliar... desculpe. Em algumas sociedades, essas elites exercem um vivaz papel renovador, ampliando as bases de participação da cidadania na vida nacional e dos trabalhadores no usufruto da prosperidade econômica. Em outras, seu papel é feiamente negativo, porque consiste essencialmente em assambarcar todo o poder e se apropriar de toda a riqueza em que passa por as mãos. É o nosso caso, de elites empresariais e burocráticas socialmente irresponsáveis. É por isso que Darcy Ribeiro foi silenciado. Porque Darcy Ribeiro falava isso claramente. Hoje a gente não tem, por exemplo, a gente não lê um artigo de um jornalista falando isso aqui que o Darcy Ribeiro está falando. E que é um fato. Para bem avaliar nossas elites, é bom compará-las com outras. A elite norte-americana exemplifica bem o papel altamente positivo que um padronado e um patriciado podem exercer dentro de uma sociedade capitalista. A nossa, ao contrário, tem sido o principal fator causal do desempenho medíocre do Brasil, expresso na incapacidade de criar uma economia de prosperidade generalizada. As elites norte-americanas, por exemplo, abriram todo o seu oeste imensíssimo aos pioneiros que quisessem ir para lá plantar uma roça e fazer uma casa, garantindo-lhes o direito a uma propriedade de 30 hectares. Criaram, assim, uma infraestrutura de milhões de granjeiros que constituíram a base da economia norte-americana e o fundamento de sua prosperidade. Isso chama-se reforma agrária, meus caros. Nossa elite... porque 30 hectares não é muita terra, não. Um alqueire tem 5 hectares, certo? Então, quantos alqueires tem 30 hectares? Tem 6 alqueires. O alqueire mineiro, né? O alqueire mineiro tem 48 mil metros quadrados. 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. Né? Então, isso é um sítio. Isso é um sítio. É uma rocinha. É uma quintinha. Portugal é uma quinta, né? É uma quintinha. Os Estados Unidos fizeram exatamente isso. Eles não têm aquelas mega propriedades como tem no Brasil. Esses latifundiários imensos, né? Altamente improdutivos. Altamente improdutivos. Nossa elite consagrou o latifúndio, obrigando cada trabalhador, ao sair de uma fazenda, a cair em outra igual. Disso resultou uma economia estreita, desprovida de mercado interno, fundada na grande propriedade improdutiva que monopoliza a terra, não planta e não deixa plantar. Isso aqui é um fato. É um fato até hoje. E o agronegócio? Bom, algumas fazendas produzem. Quantos funcionários elas empregam por área? Pouquíssimo. O dinheiro delas serve para fazer o quê? Qual é o benefício que elas trazem diretamente para a cidade na qual elas estão? O impacto é minúsculo. Minúsculo. Né? Então, agora, como é que surgiu esse negócio de latifúndio no Brasil? Foi com a coroa portuguesa? Não foi. Foi com a lei de usos e terras, no período do primeiro e do segundo império. Eles explodiram com todo o sistema de sesmarias e com toda a ideia republicana, de republicanismo, não é? E criaram um sistema de latifúndio. Tá claro? O lavrador que vai para os vazios de Mato Grosso, de Goiás ou da Amazônia encontra a terra já apropriada cartorialmente por donos que nunca foram lá. Em consequência, expulsam dezenas de milhões de lavradores
para engrossarem a massa de favelados da cidade. A economia produtiva nos Estados Unidos respondia primacialmente às necessidades do próprio consumo. A nossa, ao contrário, se estrutura para servir ao mercado externo. Por este caminho, os Estados Unidos, a partir de uma economia colonial de grande pobreza, prosperaram extraordinariamente como uma sociedade que existe para si mesma. O Brasil, que era rico, ficou paupérrimo na sua condição secular de proletário externo do mercado internacional, em que desgastamos milhões de índios, de negros e de colonos, produzindo o que não consumiam e mandando também para fora o excedente econômico gerado para enriquecer outras nações. Essa velha história é espantosamente atual. O que nossas elites de hoje recomendam é perseverar no papel de vassalos da economia mundial, a ela entregando, pela privatização, o parco patrimônio que juntamos. Eles creem que não há nada de melhor para a construção de uma próspera nação brasileira do que entregá-la aos tecnocratas e a seus amos, que são os agentes das multinacionais. Juntos, eles promoveriam o progresso. Algum cínico podia achar que é uma piada atribuir qualquer capacidade redistributiva à elite que mais monopoliza a riqueza nacional. Ou o Brasil não é o campeão mundial negativo da distribuição de renda. Então, veja, isso aqui que o Darcy Ribeiro está colocando, isto é a realidade brasileira que veio se aprofundando há 200 anos. E, gente, raciocinem. Se há 200 anos os sucessivos governos brasileiros não encontraram solução para essa situação, é porque isso é um projeto de Estado. O Darcy Ribeiro falava claramente também que a falta de investimento na cultura brasileira não é porque não tem dinheiro, é um projeto. A ignorância é um projeto. Né? Então, o Brasil tem uma formação histórica muito diferente da formação americana. E o Brasil tinha tudo para ser um país muito mais poderoso do que os Estados Unidos. Mas não tem comparação. Né? Isso não é só em relação à biodiversidade, não. Né? O próprio contexto histórico brasileiro foi diferente. Os Estados Unidos também teve escravidão, e uma escravidão muito terrível. Né? Os Estados Unidos têm separações raciais e culturais que são profundas. Mas, de fato, a elite que foi para lá, ela foi para criar um país para eles. A elite que decretou a maçônica, que decretou a independência do Brasil, ela nunca teve nenhum projeto de criar uma nação. O projeto, desde o início, era tomar conta do Brasil, de cada pedaço do Brasil. Para fazer o quê? Né? É o que o Darcy Ribeiro coloca, para simplesmente se assambarcar da riqueza. Porque o país é rico mesmo. Né? Então, a elite empresarial e burocrática financeira brasileira, ela não é só socialmente irresponsável, como o Darcy Ribeiro coloca. Ela é criminosa. É uma elite bandida. E o Congresso Nacional é um antro de lobby a favor dessa elite. De modo que todas as leis, o judiciário faz lobby a favor dessas elites. Veja, casos absolutamente escabrosos. Aquela ministra, que hoje é senadora, aquela Tereza Cristina do Mato Grosso, que foi senadora no governo do miliciano,
foi ministra da Agricultura no governo miliciano, que hoje é senadora, aquela mulher fez aprovar mais de 200 agrotóxicos no Brasil. O Brasil já é o país que usa o maior número de agrotóxicos do mundo. Do mundo. Quer dizer, o problema do agrotóxico não é só a utilização de veneno. Você não está envenenando só a planta, você está envenenando o solo, do solo vai para os mananciais aquáticos, vai para os pássaros, vai para as pessoas, vai para os animais, vai para todo mundo. Resultado, o quanto isso impacta na saúde pública. A quantidade de doenças que tem hoje no Brasil não é uma coisa normal. A quantidade de câncer, de zika, de pessoas que nascem com um problema de cérebro diminuído, com microcefalia. Microcefalia é claramente uma alteração do DNA. Eu falei isso, acho que foi eu acho que isso foi o primeiro vídeo que eu fiz, há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Mostrando que essa discussão é uma discussão louca. Porque trata-se de uma alteração genética. Isso só pode ser feito, tem várias formas de você produzir isso. A alteração genética é feita durante o período, são nos 60 primeiros dias de gestação, que é quando está formando o feto. Então a mãe ingere uma quantidade de veneno enorme e o feto não fica bem formado. O Brasil continua campeão nesse negócio aí. Aqui na América Latina teve vários casos assim, tudo em razão de poluição e de contaminação por envenenamento. Por que esses casos não vão a público? Não é? Nós temos um sistema judiciário montado para ser verticalizado e como definiu outro dia muito bem na palestra que ele deu, o Alisson Mascaro, o lavajatismo, não foi a Lava Jato que criou o lavajatismo. O lavajatismo é o modus operandi do sistema judiciário brasileiro. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso. Nunca. Porque aquilo que eu venho chamando de aristocracia de toga, que é um termo português, que é um dos grandes braços da corrupção nacional, do desmando, do desvario brasileiro, está no judiciário, sempre esteve no judiciário. Né? O judiciário brasileiro é uma das coisas mais horrorosas que existem. Novamente, o judiciário americano funciona. Porque os Estados Unidos, de fato, conseguiram criar um esquema de república. Foi a única república que deu certo no mundo. E eles próprios agora estão tratando de autoimplodir o que eles mesmos criaram, e muito bem, há mais de 300 anos. Né? Bem, então, a forma como o Brasil foi evoluindo historicamente é uma forma completamente diferente da forma americana. E é porque nós não temos intelectuais ou é porque nós não temos inteligência para dar conta disso? Não. E o mais dramático do Brasil é o seguinte: até a própria esquerda brasileira é uma esquerda estúpida. Porque estaria no papel da esquerda, ou no papel de uma social-democracia, como queiram, pensar numa redistribuição de renda. Que a direita só pensa na elite.
A direita não pensa. E quem é elite no país? É menos de 1% da população nacional. Então é muito interessante a gente verificar a loucura que tomou conta do Brasil. Né? Em que você tem uma quantidade de gente que defende a elite, os dois tipos de elite que o Darcy Ribeiro está falando. A elite do padronado e a elite do patriciado. O que esses bolsonaristas defendem é exatamente essa elite. O que a direita brasileira sempre defendeu foram essas duas elites. Tá? Por outro lado, a gente tem no Brasil uma esquerda identitária, hoje cada dia mais louca, não é? Que não consegue entender que o mundo mudou e que não pode continuar com esse discurso idiota de identitarismo, que é uma pauta da elite internacional, por sinal. Né? Porque a verdadeira elite que manda no mundo, a verdadeira mesmo, ela não tem partido. Ela não é nem de direita nem de esquerda. Ela é a favor do poder. Então, aquele partido político que puder trabalhar a favor dela, seja ele ditadura à direita ou à esquerda, ela financia, faz negócio, sem problema. Né? Então, continuando, o Darcy Ribeiro coloca então que a economia produtiva dos Estados Unidos atende primordialmente às suas necessidades de consumo. A nossa, ao contrário, vai exportada. Né? Ela vai para o mercado externo. É muito simples fazer essa conta. Eu já mostrei esse gráfico uma vez no meu Facebook. Se você entrar num supermercado, 95%, se não for mais, dos produtos e da variedade de produtos que a gente vê no supermercado pertencem somente a 5 grandes marcas. É simples assim. O Brasil é um grande exportador de carne. A gente consome carne de qualidade? Não. A melhor carne vai toda para exportação. Toda. A carne brasileira não tem sabor. Não tem mesmo. Quando você come uma carne de um boi, de um porco, de uma galinha, de um pato, seja lá o que for, de uma cabra, um cordeiro, criado como nos mecanismos tradicionais, como era criado à solta, né, no pasto, nas fazendas dos nossos pais, dos nossos avós, o gosto é completamente diferente. O cheiro da carne é completamente diferente. A textura da carne é completamente diferente. A duração da carne é completamente diferente. Tudo é diferente. Se a gente for, por exemplo, a Coreia, que eles desenvolveram um rebanho bovino e porcino absolutamente impressionante, nós temos também um tipo de sabor na carne que é outra coisa. Mesmo em Portugal, que é um país pequeno, eles produzem muito porco, eles têm 3 variedades de porco, né? De acordo com o norte, um porco do norte, um porco mais ou menos ali da região de Lisboa e um porco do sul. Come muita carne de caça, tem muito borrego, mesmo uma costa de mariscos e de pescados que é absolutamente fabulosa, variadíssima. Então você tem um leque amplíssimo de produtos, todos extremamente saborosos. Olha o tamanho da costa brasileira. O que a gente consome? Olha o tamanho dos rios brasileiros.
quanto que nós consumimos de peixe de água doce, de peixe, pescado, marisco, de água salgada. Zero. Mesmo eu que moro no Rio de Janeiro, que é uma região costeira e piscatória por excelência, se você quiser um bivalve, por exemplo, que é um marisco, você não encontra aqui. Você tem camarão, tem, quando o rei faz anos, acha uma ostra, lagostas muito ruins, lagostim, então não tem nada aqui. É sempre o mesmo bicho. Entende? Então, isso nos dá uma ideia de como em Minas você tem uma variedade, por exemplo, o governo mineiro foi investindo na produção de queijo. Né? Então, hoje, em Minas Gerais, você compra queijos regionais. Maravilhosos. No Rio Grande do Sul, os governos de Santa Catarina, Paraná, os governos foram investindo, os governos não, as famílias foram investindo gradativamente em vinícolas. Então, a gente hoje tem uma produção vinícola, em que você consegue consumir aquele vinho. Né? Novamente, citando Portugal ou citando a Europa, Espanha, você compra vinho de altíssima qualidade em Portugal por 2 euros, 3 euros. Um vinho de 5 euros em Portugal é uma fortuna. 5 vezes 6, ou seja, 30 reais. Não existe vinho de 30 reais. Né? Isso já é caríssimo em qualquer lugar da Europa. A gente no Brasil, se quiser comprar um vinho, mesmo os nacionais, nós vamos pagar num vinho bom quase 100 reais. Né? Então é isso, é uma falta de atendimento do mercado interno. Né? Nós não conseguimos prover o básico. Agora veja que quando os empresários focam, e no caso são pequenas famílias que vão fazendo aqueles testes ali e elas vão conseguindo se consolidar à reveria do governo, é isso que eu estou falando. Porque a elite financeira brasileira, a elite do padronado e do patriciado, ela não investe no país. Esses investimentos eles foram dando resultados ao longo de décadas, porque são iniciativas privadas. E evidentemente que aí eles vão criando um entorno, né, um impacto na região. Tá? Agora, então, se você tiver um governo que tem um pouco mais de acutilância, né, e investisse, a sociedade brasileira reage de uma forma. O pequeno produtor não tem assistência. Por exemplo, não há crédito rural liberado. Por quê? Porque o pequeno produtor de fato não paga. Se ele tomar dinheiro emprestado em banco, ele não paga, então o banco não empresta. Via de regra, os empréstimos. Então, quem empresta dinheiro subsidiado é o governo. Que aí o governo, se tomar calote, pronto, o governo aguenta. Não é? Mas a iniciativa privada não empresta. Empresta acima de R$1 milhão. Bem, por quê? Porque o pequeno produtor não tem como bancar. Os custos de produção são altíssimos, você não tem um mercado consolidado, e redes como o Sebrae, como a Emater, né, como a Embrapa, redes do governo que poderiam abrir negócio, como a própria Sociedade Nacional de Agricultura, que está sediada no Rio de Janeiro, é a sociedade mais antiga, não abre negócio para o pequeno. É uma loucura, entende? Então, cada vez mais o país trabalha para atender uma elite, e essa elite vai ficando cada vez mais subindo no topo da pirâmide e vai achatando. Então, a situação brasileira hoje é que a gente tem uma elite cada vez mais rica, né, no topo de uma pirâmide, e uma base cada vez mais pobre. Né? Bem, voltando aqui ao texto. Essa velha história é espantosamente atual. O que nossas elites hoje recomendam
é perseverar no papel de vassalos da economia mundial. Que é exatamente isso. O país sem petróleo, você tem que vender o petróleo para empresas, para multinacionais, não pode explorar o petróleo. Aí o petróleo vai para fora, refina lá fora e nós compramos pelo quíntuplo do preço o petróleo refinado que é nosso. Explora minério a preço de banana, vende o minério inteiro e aí volta a comprar o minério na forma de produtos. É isso que a elite brasileira faz. O Brasil produz carro. O Brasil não produz carro nenhum. O Brasil tem montadora de carro. Montadora. Todo projeto vem de fora, só monta aqui. Ou seja, a tecnologia, mão de obra, desenvolvimento, indústria, investimento em ciência, nada fica no Brasil. Ok? Nada. Aí você tem uma indústriazinha paralela ali de reposição de peça, de umas porcariadas qualquer, porque fica alguma coisinha mais barata trazer daqui, fazer aqui. O Brasil não tem indústria de carro. Um país desse tamanho que é movido a caminhão. Não tem, os rios são todos navegáveis, não tem barco, não tem frota de navegação e você não tem trilhos, trem. Entende? É a loucura da loucura. O que nossas elites de hoje recomendam é perseverar no papel de vassalos da economia mundial, a ela entregando, pela privatização, o parco patrimônio que juntamos. Eles creem que nada há de melhor para a construção de uma próspera nação brasileira do que entregá-la aos tecnocratas e a seus amos, que são os gerentes das multinacionais. Juntos, eles promoveriam o progresso. Algum cínico podia achar que é uma piada atribuir qualquer capacidade redistributiva à elite que mais monopoliza a riqueza nacional. Ou o Brasil não é o campeão mundial negativo da distribuição de renda. Então, quando a esquerda fala isso, eles estão corretos, viu? Mais do que correto. Mas também a esquerda trabalha para essa elite. Esse é o problema. Nós, como os norte-americanos, tivemos nossos pais fundadores, cuja dignidade, em muitas instâncias, pode servir de exemplo e de orgulho. Tivemos e temos também uma bela nominata de políticos conservadores, mas probos, armados de alto espírito público com grandeza de estadista. Ocorre, porém, que lá se consolidou uma postura crítica, eticamente exigente diante dos seus públicos, armada dos padrões morais e cívicos, enquanto que aqui eles se deterioraram e cresceu o número de políticos corruptos e indiferentes aos interesses nacionais e populares, propensos a desencadear golpes, a implantar ditaduras, a subornar e a deixar-se subornar. Essa é a realidade brasileira. A ele somou-se, nos últimos anos, todo um bando de políticos ladrões dos bens públicos que opera em conluio com as grandes empreiteiras para sangrar a economia nacional. Não é só as grandes empreiteiras, não. Essa modalidade de ladruagem patricial floresceu muito com a ditadura militar, discricionária e corrupta, que entregou a condução da economia brasileira a esse tipo de tecnocrata que acha legítimo lucrar no exercício de funções públicas. A situação se gravou com a democratização pela tendência de muitos empresários que antes financiavam campanhas políticas de deputados e senadores a comprarem mandatos para si próprios, levando ao Congresso seu furor privatista revestido de um neoliberalismo que é, de fato, um neoconservadorismo. Conservadorismo para quê? Para eles conservar os privilégios, os lucros, né? A discriminação, a ladruagem, a corrupção. Essa coisa de dizer que o governo militar não foi corrupto, isso é uma das maiores mentiras históricas que já se escreveu sobre a face da Terra. A ditadura de 64 instaurou de uma forma peremptória a corrupção via Estado. Isso que o Darcy Ribeiro está colocando aqui, que a milicada
favoreceu esse tipo de empresário ligado a empreiteiras, isso é parcialmente verdade. Tá? Este problema começa em 1822, eu já fiz programa sobre isso. Porque o que acontecia? Na época da coroa portuguesa, as obras públicas, vamos falar dessa forma, vamos atualizar a linguagem. As obras públicas eram patrocinadas pela coroa. Tudo. Luz, se existia, gás, transporte, escola, estrada, etc. Tudo era patrocinado pela coroa. Era um processo do Estado. Era um atributo do Estado. Atributo não, era uma obrigação do Estado. A partir de 1822, uma das grandes questões residiu exatamente nisso. As obras públicas passaram a ser entregues a grandes empresas internacionais. Pronto. O problema das empreiteiras e da enorme corrupção no setor de construção civil, ele vem daí. Com a milicada, isso aprofundou, porque eles, juntamente com grandes empreiteiras, tinham mania de fazer obras nababescas, algumas muito boas, por sinal. Mas, aonde a corrupção corria solta, e é por isso que essa gente conseguiu ficar 20 anos no poder, sem ninguém, sem nenhuma elite se interpor a eles. Porque eles compravam todo mundo. Todo mundo. Então, aqui favoreceu um tipo de ladroagem, de fato. Veja que a Odebrecht, diferentemente das empresas americanas, o que a Lava Jato fez com a Odebrecht está correto? Não, não está não. Mas em compensação, qual é o mérito da Odebrecht? É uma grande empresa de construção civil. Porcaria nenhuma. Porque a fortuna da Odebrecht foi feita em cima de obras do Estado. Esse é o problema da elite brasileira. A elite americana, novamente, lembrando o Darcy Ribeiro, ela fez o seu dinheiro como patrimônio privado. O cara do petróleo, o cara da ferrovia, o cara da mineração, né? Os caras da construção civil, eles enriqueceram de fato como empresários privados, como o cara dos vinhos do Rio Grande do Sul, por exemplo. O sujeito lutou e fez fortuna. Pronto. A elite brasileira não. Ela é uma elite completamente dependente do Estado. Então, qual é a grande vantagem da Odebrecht? Domina alguma tecnologia? Pouca. É especialista em grandes obras? Pode até ser. E daí? Não é mérito nenhum dela. As universidades brasileiras formam engenheiros, ela contrata os melhores engenheiros e acabou-se. Não passa daí. Agora, a solidez do empresarial dela é quebrada quando ela perde a concessão de obras públicas. Então, se a gente tem uma elite que depende do Estado, uma classe média que depende do Estado para sobreviver, né, para ganhar dinheiro e para se sustentar, e um povo que depende do Estado, que país é esse? Então é isso hoje que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, com essa ideia de privatização. Vamos diminuir o Estado. O Estado já é pequeno. É um discurso de diminuir o Estado. Você não tem que diminuir o Estado. Você tem que aprimorar os mecanismos institucionais. Evidentemente que há instituições dentro do Estado, empresas, etc., que não têm função nenhuma, exceto ser bangalô de político. Isso aí tem que acabar com elas mesmo. Tem a quantidade de universidade que o Lula abriu, formando gente completamente incompetente, com professores completamente incompetentes, que o PT abriu só para fazer contagem de número. Aquilo é uma palhaçada.
Tem que acabar com essas porcariadas todas. Que não faz o menor sentido aquilo. Não tem qualidade nenhuma. Então não há responsabilidade sociocultural, ambiental. A maior parte dos políticos. É tudo número, né? E o país precisa de resultado ao longo de anos. Ele não precisa de número. O número não te apresenta resultado. Né? Eu vou dar um outro exemplo de que número não apresenta resultado. O chamado velho da Havan. O que a Havan produz? A mulher do Magazine Luiza. Olha esse tipo de empresário que tem hoje no Brasil, que é muito rico, e um homem como foi o Antônio Hermínio de Moraes, por exemplo. Esse sim, investiu em tecnologia, investiu em ciência, investiu em cultura, investiu na indústria. É diferente de um Odebrecht. Mas mesmo o Antônio Hermínio, os filhos deles não seguem o passo dele. Acabou. O espírito da Votorantim morreu com o velho Hermínio. Né? Então hoje, o que nós temos? Nós temos uma elite idiota, completamente boçal, da mais ralé possível, que compra produto importado da China e abre uma rede de lojas financiada pelo BNDES para vender bugiganga chinesa, computador, ar-condicionado, móvel de quinta categoria, roupa mambembe, é isso. Isso é empresário? Isso é industrial? Não. Isso é uma figura mercante, né, cuja riqueza não favorece em nada a riqueza nacional, porque nada é produzido aqui dentro. Vem tudo de fora. E aí você vê o cara fazer, junto com aquele miliciano, que foi presidente da República, ser um dos empresários de proa do miliciano, um empresário raiz, que falava mal da China o tempo todo, e 99% dos produtos vendidos na loja dele são fabricados na China. E ele falava mal do comunismo chinês o tempo todo. Então é com esse tipo de elite, é sobre este tipo de elite que o Darcy Ribeiro está falando. É isso. É uma elite que não está interessada de fato em produzir riqueza por si mesma, sem o apoio do Estado. Ela não quer trabalhar e contar com as dificuldades de todo empresário. Ela quer viver do Estado o tempo todo falando mal do Estado. E cada vez mais bancando deputados e senadores ali dentro, governadores, para aprovar lei que favoreçam a ela ficar funcionando como um cupincha, um vampiro do dinheiro da nação. Bem, então o que nós temos hoje é esse discurso dessa direita, tá certo? A gente precisa de começar a falar claramente o que é essa elite. Tudo isso resultou no episódio que será registrado como afortunado na história brasileira de um tecnocrata ensandecido que desvendou a roubalheira da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. O Brasil olha perplexo a comissão de inquérito que analisa a gigantesca roubalheira. Perplexo, mas esperançoso de que, desta vez, não se repita a impunidade e que os 7 anões e seus apaniguados sejam punidos e encarcerados e tenham seus bens desapropriados para ressarcir o Brasil do que nos roubaram. Isso aqui ele está se referindo ao escândalo dos anões do orçamento, e que foi um negocinho minúsculo, né? Estando às vésperas de uma eleição em que o povo elegerá simultaneamente presidente, governadores, senadores e deputados, depois de 50 anos em que não pôde fazê-lo, abre-se a perspectiva de que as elites brasileiras sejam passadas a limpo para merecerem alguma vez a confiança do povo. Isso aconteceu? Claro que não. Já é tempo de fazê-lo, até tarda, porque frente a essa elite pervertida, que vive a tripa forra, está um povo multitudinário, pobre e sofrido, entrando em desespero. Hoje, mais sofrido do que ontem, porque é lançado no desemprego e suas mazelas, a violência, a delinquência,
o abandono dos menores, a prostituição de crianças, a fome e o depauperamento. O que mais me dói dessa realidade perversa é que ela não é natural, nem necessária. É consequência da condução desastrada da economia e da política por uma elite patronal e patricial notoriamente corrupta, irresponsável e infecunda. Meu Deus do céu! Esse texto foi escrito em 1993. É como se o Darcy Ribeiro estivesse falando hoje. E isto que o Darcy Ribeiro está falando é a história do Brasil. Desde 1822. O que difere 1822 para 2023? Só o tempo. Porque o processo é o mesmo. O modus operandi é o mesmo da elite. Ela só foi aprofundando a voracidade com que ela foi se apropriando do Estado. Só isso. Então, em 1822, ela começou o processo. Ela tem 200 anos de aprimoramento. São 200 anos de corrupção ininterrupta. Esse é o ponto. Tá bem? E isso é a tragédia do Brasil. É preciso dar um basta a isso. E entenda, politicamente falando, este basta não virá de nenhum setor da direita, porque ela é falsa. É esta direita brasileira, patronal e patricial, corrupta, irresponsável, infecunda, má, apátrida, burra, que está falando em nome da direita do Brasil. Curiosamente, se o Brasil tiver que ter algum futuro, não virá pela mão dessa direita acelerada. Nem tampouco virá pela mão da esquerda identitária. Agora, com toda certeza, nós teremos de caminhar para um tipo de uma social-democracia. E procurar organizar um governo, como foram os Estados Unidos num primeiro momento, em que os ricos têm que trabalhar para gerar riqueza para eles mesmos e para o seu entorno. E a população mais pobre também tem que ter acesso ao trabalho. E o governo tem que facultar. Né? Isso não tem nada a ver com um governo de esquerda na sua plenitude pensada durante todo o século XX. É preciso mudar os parâmetros. E esses parâmetros já foram mudados no mundo inteiro. O Brasil continua de costas virada para tudo e para todos. Alimentado numa rede de informação intelectual e de conceitos que inclusivamente não existem mais. Os conceitos de direita e de esquerda já mudaram no mundo inteiro há muitas décadas. E aqui nós continuamos a verter o nada dentro do vazio, esperando loucamente, vamente, que o Brasil se torne uma grande nação. O Brasil só vai se tornar uma grande nação quando ele encarar de fato os seus problemas. E a partir dessa confrontação corajosa, buscar soluções igualmente corajosas para lidar com a realidade nacional. Como dizia o Roquete Pinto, mais uma vez eu repito, é preciso conhecer o Brasil com os seus encantos e as suas tristezas, para amá-lo conscientemente. Vamos ficando por aqui e nós continuamos a nossa aula na próxima semana.
Até lá.